Senhor, nós louvamos, nós exaltamos o Teu santo nome, Pai. Estamos aqui uma vez mais como família de fé, como igreja, para prestar o nosso culto, o culto racional e, acima disso, sermos o próprio sacrifício vivo, Pai. O desejo dos nossos corações e a nossa oração é que o Seu Espírito Santo venha trazer a revelação que as Escrituras têm até os nossos corações. Que Seu Espírito Santo venha falar com a igreja, que Seu Espírito Santo venha falar com a vida de cada um que está aqui, que o Seu Espírito Santo fale com cada vida que está acompanhando agora, nessa experiência online e até as pessoas que vão ver posteriormente esse vídeo. Nós cremos que o Evangelho é poder de Deus para tocar o homem, para transformar, e a nossa oração é que Seu Espírito Santo ministre os nossos corações e que ao final desse culto nós saiamos daqui de uma maneira diferente de que nós entramos. A Sua palavra, Pai, nós pedimos que a Sua palavra nos exorte, nos confronte, nos ame e que nos leve a uma reflexão profunda e uma compreensão maior daquilo que o Senhor tem para a igreja nesses dias. Nós declaramos em nome de Jesus que qualquer plano do inimigo é desfeito, qualquer plano de Satanás é desfeito, qualquer espírito maligno que traz distração, que traz cansaço, que traz desânimo, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este é o ambiente de glória, nós estamos levantando um altar de adoração. E este é o ambiente aonde Jesus Cristo está. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vocês estão preparados, gente? Estão preparados? Glória a Deus. Na minha última palavra eu havia até falado aqui alguns títulos de algumas séries de mensagens, 2 séries que estão preparadas, e eu queria trazer aqui para a igreja, que eu acho extremamente importante, mas eu quero dar uma pausa rapidamente nessas séries de mensagens e quero trazer algo em alguns minutos aqui que eu acredito que seja extremamente importante para os dias atuais que nós estamos vivendo. Amém? Amém? Então, se você é daquela pessoa que você anota, se você está com o teu smartphone, está com uma agenda, você que está em casa, você pode colocar aí o título da mensagem também. Atribulados, mas não destruídos. Repitam comigo, atribulados, mas não destruídos. Aleluia. Quero ler um texto base aqui e a gente vai meditar em alguns textos da palavra. Se você puder abrir, ou você pode acompanhar também aqui na projeção. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. E queridos, eu quero que você me dê por alguns instantes de presente a sua atenção, porque aquilo que eu quero trazer aqui é extremamente importante para os dias que nós estamos vivendo, amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Esse é um versículo, este é um capítulo muito conhecido de todos nós, mas eu entendo que Deus tem algo a nos ensinar através desse texto. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Amém? Esse texto fala da gente. Esse texto, esse versículo, ele fala diretamente de nós, filhos de Deus, que fazemos parte da igreja de Cristo. Amém? Então, com o Espírito e pela fé, que o Espírito Santo nos revela em sua palavra, existe alguns aspectos que nós nos encontramos nesse mundo atual. Ou nós estamos pressionados, e vá refletindo, vá pensando nisso. Ou nós estamos perplexos. Em outros momentos nós somos perseguidos. Em alguns momentos nós estamos abatidos. Mas eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos mudar essa perspectiva da nossa mente. Amém? Por que eu estou compartilhando isso? Que a percepção que eu tenho é que às vezes a gente percebe uma igreja cansada. Repita comigo, cansada.
Isso é perceptível ver no semblante de algumas pessoas, é perceptível ver na jornada e na caminhada de fé de algumas pessoas. Então, em algum momento você estava caminhando bem com o Senhor, você estava com um brilho nos seus olhos, e você estava com aquela vontade de fazer acontecer, e de repente algumas coisas acontecem, e a gente começa, às vezes, perceber que esse brilho começa a ir embora, e as pessoas começam a se encontrar abatidas, desanimadas. Essa é uma realidade. É por isso que eu pausei e a gente estava meditando, a gente troca muitas figurinhas, a liderança, e eu estava meditando em algumas coisas e o Espírito Santo começou a colocar isso no meu coração. Ontem, quem estava no Connect de homens, e os homens que não foram, perderam. Quem estava lá, pode falar que foi maravilhoso, foi um tempo especial. E se eu pudesse resumir, aquele momento que nós tivemos ali, foi um momento de comunhão e de alegria. Quem estava lá? Foi ou não foi? Pelo menos umas 3 horas seguidas ali de comunhão, de conversa boa e de muita risada, de alegria, de felicidade. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é feliz, amém? Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é alegre, ele tem algo para dar para alguém, ele tem alegria para compartilhar. Aleluia! E essa é uma característica da igreja, essa é uma característica nossa, amém? Alguém que está cheio do Espírito Santo. Agora, nós não podemos ser achados por Deus paralisado nesses aspectos, porque nós somos pressionados, sim ou não? De várias maneiras, nós somos pressionados. Esse texto aqui, ele é perfeito, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, nós já vamos chegar lá. Ficamos perplexos com algumas coisas, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Agora é interessante entender que isso aqui fala de uma igreja que vive uma vida real com o Senhor Jesus. Amém? Eu começo a fazer umas perguntas aqui agora. Será que você tem sido perseguido pelo Evangelho? Por amor a Cristo? Ou seja, você ama a Cristo, você é alguém que é testemunha daquilo que Deus fez na sua vida, você é alguém que foi chamado por Deus. E eu te pergunto, quais são os motivos das suas perseguições? Será que você tem sido perseguido por aquilo que você crê e vive? Quais será que são as nossas perseguições? Quando eu falei que nós somos pressionados, quais serão, por que você é pressionado? Ou pelo que você tem sido pressionado? Isso aqui começou a me confrontar muito, gente. Eu começo a ler as cartas que Paulo escreveu. Você vê, segundo aos Coríntios, Filipenses. Teve um texto essa semana que me destruiu, gente. Me destruiu. Eu vou até dar uma pausa aqui, eu vou abrir esse texto porque a gente precisa meditar nele. É Filipenses, está lá em Filipenses. Eu começo a ler alguns versículos e começo a analisar. Paulo, ele escreveu essa carta num ambiente completamente hostil. Ele estava vivendo praticamente todos esses cenários que eu falei aqui. Ele é alguém que estava sendo pressionado, ele ficava perplexo, tinha muitos perseguidores. Ele escreve da cadeia a carta aos Filipenses. E lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 4 a 7 diz assim, e isso gera muito temor e precisa gerar um temor na igreja. Amém? Amém? Ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ele já começa falando dessa maneira. E sabe por que isso mexeu comigo? Porque é alguém que está preso. É alguém que está na prisão. Alguém que é pressionado e perseguido. E se ele tem a oportunidade de falar alguma coisa para a igreja alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E se a gente fizer tudo isso, o que o texto diz? A sequência, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Aqui está a chave, nesse versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Nosso coração e a nossa mente. Aleluia. Mas ele começa dizendo: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. Alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Sabe a maneira que a igreja precisa chegar até Deus? Alegre e com gratidão no coração. Precisa existir uma alegria dentro de nós. E uma gratidão nos nossos corações. Mas pastor, como é que eu vou estar alegre? Como que eu vou ter gratidão no meu coração se tudo aquilo que eu desenhei para a minha vida ainda não aconteceu? Aqui ele está falando algo que centraliza a vida da igreja. Por isso que ele fala sobre mente e sobre coração. Vocês precisam estar alegres, porque aquilo que nós precisávamos, nós recebemos. A vida de Cristo em nós. Então, eu posso estar numa prisão, eu posso estar sendo pressionado por qualquer ambiente, qualquer pessoa, qualquer lugar, mas eu não desanimo, porque a vida de Deus está dentro de mim. Amém? E precisa existir uma gratidão em nós. Que tipo de gratidão? Tudo aquilo que nós precisávamos, Jesus fez na cruz. Jesus Cristo fez por nós na cruz. Coração e a nossa mente. Hoje, o que precisa acontecer é uma mudança de perspectiva na nossa mente, uma mudança de mente, como o próprio Paulo diz. Precisa ser gerada uma metanoia na mentalidade da igreja. Na mentalidade da igreja. Mude, eu e você precisamos mudar a nossa perspectiva na nossa mente, para que eu e você venhamos sobreviver às tribulações e às pressões da vida. Repitam comigo: tribulações e pressões da vida. Se você faz parte da igreja de Cristo, você vai viver isso. Talvez não era o que você queria escutar hoje aqui, mas eu vim aqui para te dizer isso hoje. Nós vamos enfrentar tribulações e pressões na nossa vida. E se você não está enfrentando nenhuma dessas duas coisas, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa na caminhada com Cristo. Porque se nós somos uma testemunha do Cristo vivo, ou seja, nós cremos de uma maneira completamente diferente que o mundo crê. Nós vivemos por princípios, nós vivemos por um propósito celestial. Existem fundamentos que fundamentam a nossa vida e norteiam, nos ensinam como nós devemos viver. E a verdade do Evangelho é uma ofensa para a mentira do mundo. E é por isso que a igreja e os filhos de Deus, eles são perseguidos. É por isso que eu comecei a perguntar, o que você acha que é ser perseguido? Talvez na sua cabeça você pense: puxa, como eu estou sendo perseguido, porque aconteceu isso, eu perdi o emprego, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Comece a refletir e entender qual é o motivo da perseguição que você está enfrentando. Gente, parece até meio estranho falar isso, mas a igreja de Cristo, ela precisa esperar isso aqui. A perseguição. Jesus Cristo, ele deixou muito claro isso através da sua vida, através do seu ministério. Os próprios apóstolos viveram essa realidade. Sofreram pressões, viveram dias de tribulações por amor a Cristo. E nesses dias eu creio em nome de Jesus que vai existir um grande derramar de um quebrantamento de temor pelo nome de Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus Cristo. Gente, de verdade, a igreja de Cristo, ela não é uma creche, mas ela é um quartel general, que prepara homens e mulheres que são guerreiros, e que vão se preparar para os dias difíceis que nós já estamos vivendo, e para os dias que virão, amém? Amém? Agora, qualquer problema desse tamaninho, para as pessoas muitas vezes, desanimam as pessoas muitas vezes. Sim ou não, gente? Sim ou não? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a analisar e ler as Escrituras, a Bíblia fala sobre ambientes. Aqui existe um ambiente que foi construído para que acontecesse esse culto. E várias coisas são feitas para que a gente construa um ambiente onde a presença de Deus nos encontra conosco
e o Senhor toca as nossas vidas, Ele faz, Ele opera aquilo que Ele quer. Amém? Então a nossa vida com Cristo fala de ambiente, o sacerdócio fala sobre ambientes. E se tem uma mensagem que é ministrada nessa casa, é a mensagem do Evangelho do Reino. Que nos lugares que você vai chegar, não importa onde você vai estar, você tem um grande objetivo: preparar um ambiente para que Cristo seja exaltado. E se nós temos uma missão como corpo de Cristo, é fazer Jesus Cristo conhecido por todos, até que todos reconheçam que Ele é o Rei dos Reis. E se nesse caminho alguns não reconheçam, um dia, o texto diz, a palavra de Deus diz, que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Então, existe algo, queridos, nós vivemos dias difíceis, problemas, aflições, o próprio Jesus nos garantiu que nós viveríamos dias assim. Mas Ele fala, tem de bom ânimo, produza bom ânimo. O bom ânimo é eu que produzo. Aleluia! Eu me coloco, o Espírito Santo produza bom ânimo em mim, eu preciso avançar. Porque vou viver perseguições, terá dias complicados, sim ou não? Você vai ver momentos, semanas talvez, que parece que você não consegue enxergar, não escuta a voz de Deus, você não enxerga um avanço, um romper na sua vida em alguma área. Mas o que não pode acontecer é nós pararmos. E a gente tenta suprir aquilo que a gente está buscando com as coisas terrenas. Sim ou não? Eu tenho pregado, acho que em todas as igrejas que eu vou. Nós precisamos ser verdadeiros com Cristo. E se tem um tipo de gente que Jesus, que o próprio Deus, Ele não está em busca de pessoas que ficam eternamente reclamando e murmurando da vida. Mas todas as vezes que nós somos confrontados pelas Escrituras, a palavra de Deus nos ensina a ser gratos, a estarmos alegres mesmo em dias difíceis, e que saiam palavras de vida ao invés de murmuração dos nossos lábios, porque murmuração nada mais é que intercessão demoníaca. Todo ambiente aonde você mais declara palavras de morte, mais reclama, mais murmura, não é o nosso Deus Pai que é adorado. Todo ser vivo dessa terra é um adorador, vocês sabiam disso? Todos nós somos adoradores. A única coisa que difere de uma pessoa a outra é o Deus que ela adora. E para que esse Deus seja adorado, pessoas preparam esse ambiente. A gente vê lá no Jardim do Éden que foi dessa maneira. O homem cai, o homem peca. E a primeira coisa lá que Deus fala para Adão: aonde você está, Adão? Ele não começou a conversar sobre o pecado dele, por que ele se rebelou, por que ele comeu do fruto. Eles não começaram a dialogar e falar dessas coisas. Deus pergunta: aonde você está? Porque no momento da queda, o homem perde o ambiente que ele tinha de dependência no Senhor, onde a glória de Deus se manifestava. Amém? Amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós cantamos sobre a glória de Deus. Nós declaramos a glória de Deus sobre as nossas vidas, sim ou não? Esses ambientes que a glória de Deus vem e invade as nossas vidas é tremendo, é maravilhoso, é ou não é? Ele toca as nossas vidas, Ele cura a nossa alma, Ele opera em nós aquilo que o Espírito Santo deseja. Agora, a gente não pode fazer parte do time de pessoas que desejam desesperadamente a glória de Deus, mas não estão dispostos de carregar as marcas de Cristo, do Senhor dessa glória. E é isso que esse texto vai nos ensinar. Eu pergunto, igreja, cadê as marcas dos dias difíceis, das tribulações, dos dias complicadíssimos e grandes problemas que em Cristo Jesus você venceu? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sim ou não? E olha, e me gera uma certa tristeza no coração de ver algumas pessoas que elas começam bem, quando elas se deparam com os primeiros problemas, os primeiros dias difíceis, momentos complicados, elas começam a entrar
num desânimo. E é por isso que eu estou ministrando isso. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai renovar a sua fé. O Espírito Santo vai renovar o seu ânimo, porque você faz parte da igreja de Cristo. Amém? Nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém? Amém? Nós fazemos parte de uma igreja onde Cristo é o cabeça. Nós fazemos parte de uma igreja onde Cristo é o cabeça. E Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Quando nós lemos Apocalipse, nós já sabemos como que vai ser o final. Quem estiver com Cristo será vencedor. Amém? Amém? Então o desejo do coração de Deus é que a igreja avance. O reino de Deus é tomado à força, então nós precisamos nos tornar pessoas fortes espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então hoje é um dia para que a nossa mente, a perspectiva da nossa mente mude, para que eu e você venhamos sobreviver às tribulações e às pressões da vida. Agora, existem umas coisas bem importantes. Vocês sabem que eu sempre vou colocando de uma forma bem didática aqui, porque tudo que a palavra ministra, a gente tem que entender como que a gente vai aplicar isso na nossa vida. E eu quero que você anote alguns pontos que, com muito cuidado, eu separei aqui. Amém? Então, a partir do momento que o Espírito Santo começa a gerar uma metanoia na nossa mentalidade, a gente começa a mudar a nossa perspectiva sobre as coisas. Algumas coisas começam a mudar e existem alguns posicionamentos que eu e você temos que ter. Então anote aí, primeiro ponto, em nome de Jesus, para que você possa passar por esses dias difíceis e ainda assim manifestar o reino de Deus, a glória de Deus sobre todos os ambientes que você vai estar. Primeiro ponto, tenha uma perspectiva de vida missional. Tenha uma perspectiva de vida missional. Queridos, nós somos muitas vezes atribulados, mas nós não somos destruídos, amém? Amém? Então, queridos, você precisa ter uma perspectiva de uma vida missional. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21, você pode colocar aqui, eu vou dar uma acelerada. Vai dizer: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Aleluia. Então eu e você precisamos ter uma perspectiva de uma vida missional. O que está querendo dizer com relação a isso? Queridos, todos vocês, nós, não importa se você é solteiro, se você é casado, você precisa ter uma perspectiva de uma vida missional. O que é isso? Existe uma missão para a igreja nessa terra. Existe uma missão nas nossas vidas. Existe uma missão que foi estabelecida por Deus e que eu e você precisamos cumprir nessa terra. Amém? Amém? Então não é um curso, não é uma experiência, não é um movimento religioso, muito menos um lugar para você ser feliz. Amém? A vida cristã é sobre uma causa. Repita comigo, a vida cristã é sobre uma causa. Uma missão real de vida para o rei, seu reino e sua noiva, que é a igreja. Aleluia. Então estamos aqui para Jesus ser conhecido como o Rei dos Reis. Então precisa existir uma perspectiva missional no seu coração. Sabe por quê? Porque daí, se existir essa perspectiva, as coisas que você faz, o seu trabalho, aquele curso que você estuda, o seu tempo de lazer, o seu tempo de entretenimento, o seu tempo com a sua família, começa a fazer sentido, amém? Amém? Você vai ser alguém que não vai fazer as coisas por fazer. Você começa a receber do alto um destino profético, você começa a receber do alto um senso de um propósito. Aleluia. Nossos corações, nossos olhos precisam estar apontados para a eternidade, mas eu preciso perguntar para Deus: eu faço parte da igreja de Cristo, o que o Senhor espera que eu faça nesse tempo presente? E quando eu entendo que existe uma missão sobre a minha vida, a perspectiva sobre tudo aquilo que eu vejo muda. Eu já não enxergo o meu trabalho apenas para suprir uma necessidade, mas é para cumprir um propósito. Afinal de contas, existe uma missão na minha vida. E se existe uma missão dada por Deus, eu começo a passar pelos dias difíceis e pelas tribulações muito mais fortalecido. Sabe por quê?
Porque existe uma missão a ser cumprida. O que acontece é que centenas de milhares de pessoas estão vivendo uma vida sem um senso de missão nessa terra. E elas vão ser pessoas que acabam fazendo coisas apenas por fazer. Hoje eu trabalho com isso, eu vou buscar melhorar de vida e trabalhar com alguma outra coisa, eu vou receber uma promoção, eu vou receber aumento. Tudo isso é lindo e maravilhoso. Mas tudo isso que Deus pode fazer na sua vida não pode ser feito apenas para suprir uma necessidade de você ter coisas. Aí quando você tem uma perspectiva missional, você começa a fazer perguntas para você mesmo. Por que eu devo comprar isso que eu quero comprar? Será que eu fazendo tal coisa, o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser exaltado? Por que eu vou transicionar para essa profissão? Será que o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser exaltado? Será que tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Então, quando existe uma missão, queridos, nós podemos algumas vezes descansar. Tem aquele momento que você não vai avançar tanto, mas você está caminhando, existe uma missão sobre a sua vida. Sim ou não? Eu começo a analisar, quando a gente consegue, a Fernanda, a gente gosta de assistir alguns filmes. E ela é advogada, ela sempre gostou de ver alguns filmes policiais. E é impressionante você ver, esses filmes conseguem relatar, ilustrar muito bem o que é uma missão. Então, normalmente chega lá alguém, tem um ex-agente do FBI aposentado, tem um ex-policial aposentado que ele é carregado e vocacionado e cheio de habilidades com arma, e muitas vezes ele é um cara muito inteligente. E algum órgão do governo vai lá e chama esse cara: olha, eu tenho uma missão para você. E normalmente a história é a mesma. Devido ao trabalho, esse homem ele acabou se separando da sua esposa, ele não vê mais o seu filho, ou em algum momento esse filho morreu. Sim ou não? Faz sentido? Essa é a história sempre. Mas sabe o que mais me impressiona? É a maneira que esses homens agem depois que uma missão é dada para eles. Enquanto eles não resolvem essa missão, eles não param nenhum momento. Eles são ultra mega perseguidos, são pressionados de todas as formas. Sim ou não? Cara cai telhado, toma tiro. Eu fico pensando, toda vez que eu vejo filme desse, eu nunca vejo alguém parar para fazer um lanchinho, comer alguma coisa. Mas enquanto ele não cumprir a sua missão, ele não para. Amém? Essa é a perspectiva que precisa mudar na nossa mentalidade. É uma decisão no interior do camarada que enquanto ele não conclui aquela missão, ele não para. E é por isso que eu digo para vocês, a igreja não pode parar. Você, em nome de Jesus, você não pode parar, amém? Deixa eu falar uma coisa para você, nenhum tipo de entretenimento é mais importante que Jesus Cristo. O Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, e pagou um alto preço, para que eu e você estivéssemos sentados nessa cadeira, tendo acesso às Escrituras. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Como que eu não vou viver para esse Jesus, gente? Perspectiva de uma vida missional. Eu não vou investir tempo no meu filho, na minha filha, apenas para ser um bom médico, um bom advogado, um bom empresário, um bom adolescente, um bom jovem. Mas eu vou investir a minha vida para que meu filho conheça Jesus. E ele se torne uma testemunha do Deus vivo. Então, antes do meu desejo, talvez querer que a minha filha se torne uma grande profissional, eu quero que ela se torne uma amiga de Jesus. Eu entendo que existe uma missão, amém? E tudo começa a fazer sentido. Então não vai mais ter um peso sobre as suas costas, talvez, de você um dia não querer ter um filho. Existe uma missão sobre a sua vida. Nós estamos passando aqui de passagem nessa terra, existe uma missão e a igreja tem essa missão. Mas o que acontece é que a gente não consegue muitas vezes viver a vontade de Deus, porque nós não temos a perspectiva missional. Então entenda, tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele tem um objetivo, que você conclua a missão que Ele mesmo te deu. Amém? Sobre missão da igreja, a gente poderia ficar horas falando, é um seminário sobre isso. Mas que você entenda de uma forma bem simples e profunda. A principal missão da sua vida é fazer Jesus Cristo conhecido nessa terra. Amém?
Agora, ele não vai ficar conhecido com as suas reclamações, ele não vai ficar conhecido, muitas vezes, com a maneira que você vive, aonde você deixa Jesus Cristo em segundo plano e coloca outras coisas em primeiro plano. Amém? Amém, igreja? Uma mentalidade, uma perspectiva de reino, cara. Nós nascemos no coração de Deus, e pela sua soberana vontade, da mesma maneira que o próprio Deus se tornou carne e habitou entre nós, ele falou: olha, minha igreja, vocês vão passar um tempo nessa terra, só que vocês não vão ficar lá de bobeira fazendo o que vocês acham que vocês devem fazer. Vai existir uma missão sobre a vida de vocês. Mas o nosso Deus é tão poderoso que, embora pareça ser algo pesado, ok, tem uma missão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a Guiarne, sobre essa igreja, sobre o ministério, sobre a igreja de Cristo, existe uma missão. A beleza do Evangelho é que a gente se alegra em cumprir a vontade do Pai. Ele é tão maravilhoso que no meio dessa missão, ele realiza desejos, ele realiza sonhos. Mas ele faz isso com quem está comprometido com a sua missão. E a verdade é que eu vejo muitas pessoas que não estão nada comprometidas com a missão de Deus. Nós batemos sempre em todo espírito de religiosidade. Nós não fazemos parte de uma religião. Nós não servimos um Deus atrás de coisas e para obter resultados e desejos pessoais. Amém? Nós vivemos para um Cristo que deu a sua vida por nós. E a nossa esperança está que ao terceiro dia pela manhã ele ressuscitou. E em breve ele vai voltar para encontrar a sua noiva. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, a gente não precisa gastar e investir tanto tempo e horas em falar sobre as promessas de Deus sobre a igreja. As promessas já estão nas Escrituras, é o próprio Deus falando as promessas de Deus para nós. Mas elas vão se cumprir apenas se eu tiver uma vida separada com o Senhor. E o que precisa acontecer é uma mudança de mente. Amém? É uma mudança de mente. O próprio Espírito Santo, ele coloca o combustível dentro de você. O que eu estou querendo explicar aqui, queridos, é que o próprio Deus, quando a gente fala sobre ter um encontro com Jesus, um verdadeiro encontro com o Rei dos Reis, muda a nossa vida para sempre. Tudo que a gente faz, existe um propósito, amém? Então eu e você precisamos ter uma perspectiva missional. Existe uma missão sobre a igreja, existe uma missão sobre você. Se Deus te colocou no ambiente onde você está, no trabalho que você está, existe uma missão. Se Deus te deu filhos maravilhosos, é herança do Senhor, mas existe uma missão sobre a sua casa. E passa muito pelos filhos que Ele te deu. Se Deus te deu talentos para ser um empresário, existe uma missão sobre a sua vida. Você precisa estar atento à voz de Deus e tão sensível ao Espírito para entender qual é essa missão. Amém? A igreja precisa, em nome de Jesus, construir esses ambientes aonde Deus vem e fala com ela. Eu pergunto, qual ambiente você tem construído, gente? Ponto, foi algo crucial aqui o que o apóstolo falou. A gente precisa, em nome de Jesus, se tornar amigos de Deus. Esse é o principal objetivo dessa igreja. Homens e mulheres que conhecem a Jesus Cristo. Amigos de Deus. Amigos de Jesus. Amigos do Espírito Santo. Amém, gente? Sobre a sua família existe uma missão. Sobre o casamento existe uma missão. Amém? Amém? E a gente vai se levantar para dar continuidade, fazer parte desse time de pessoas que vive por uma missão soberana, uma missão maior. Amém? Amém? Glória a Deus. Anote aí um segundo ponto bem importante. Ative o modo de vida de santidade. Ative o modo de vida de santidade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, ali a parte A. 2 Coríntios 4, versículo 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos.
Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Isso aqui é uma palavra para a igreja, amém? Vou ver se essa versão aqui. Antes renunciamos aos procedimentos, a mesma versão que é, os secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos, eu estou sem meu óculos aqui, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, queridos, ative o modo de santidade. Como que eu faço isso? Renunciando os pecados ocultos e escravizadores. Fugindo de todo engano. Nunca torcendo ou distorcendo a palavra de Deus. Infelizmente isso é o que a gente mais tem visto, esse terceiro ponto nos dias atuais, sim ou não? Homens, infelizmente, que torcem e distorcem a palavra de Deus. Isso é algo que a gente precisa falar sempre sobre a santidade, amém? E não é uma palavra legalista, mas sem santidade ninguém verá Deus. Repita comigo, sem santidade ninguém verá Deus. A igreja de Cristo, ela precisa ter uma prática na sua vida. É não ter dificuldade nenhuma em renunciar aos seus pecados. Uma vida no pecado te afasta completamente da presença de Deus. Uma vida no pecado, e esses pecados que te escravizam, te afastam da presença e da glória de Deus, sim ou não? Eu e você precisamos fugir de todo engano. Pastor, eu tenho muito medo de ser enganado. Eu não quero ser enganado de forma nenhuma. Vou te falar duas coisas bem importantes. Leia as Escrituras e leia a Bíblia. Primeiro ponto, se você é alguém que mergulha na palavra de Deus, você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Segundo ponto, se torne íntimo e amigo do Espírito Santo, porque é Ele que vai te guiar sobre toda a verdade. Aquele que caminha com o Espírito Santo, ele não é enganado. Pelo contrário, o Espírito Santo te traz discernimento e você começa a enxergar coisas que você não enxergava. E isso traz uma proteção sobre a igreja, amém? Então, nós queremos ser protegidos. A igreja precisa de proteção. Você quer ser protegido? Sim ou não? Se torne amigo do Espírito Santo. Deseje ser íntimo do Espírito Santo. Queridos, esses são princípios básicos da vida da igreja. Mas por que a gente fala? Porque ainda a igreja não entendeu. E ainda a igreja não aplica e não está vivendo isso. Anote aí, terceiro ponto. Mantenha a consciência sobre a realidade do pecado. Mantenha a consciência sobre a realidade do pecado. Queridos, eu tenho ensinado aqui sempre que a fé que você tinha ontem, ela não serve para hoje. Hoje é um novo dia que você precisa acordar, beber água, beber da fonte, falar com o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo vai gerar fé, e cada vez mais essa fé ela vai ser aumentada dentro de você, sim ou não? Agora, outra coisa que eu sempre falo, todos os dias nós precisamos acordar com a consciência de quem nós somos em Cristo e aquilo que Jesus fez por nós. Porque se eu começo a lembrar daquilo que Jesus fez por nós, não existe uma vida de ingratidão, não existe uma vida de murmuração, não existe uma vida onde eu não coloco o próximo antes de mim, antes do que eu. É quando você começa a ressignificar os seus problemas. Quando Paulo está falando sobre ser perseguido, viver tribulações, ele está falando de problema de verdade, gente. Fala assim, problema de verdade. Poxa, pastor, mas você está sendo muito duro, você não sabe o que eu tenho passado. Olha, irmão, com certeza, eu não conheço o coração de todo mundo, não.
Mas eu só sei de uma coisa: o Deus que a gente serve, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Ele impera, Ele domina sobre a morte, sobre a vida. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E as Escrituras estão nos confrontando hoje. Quando eu começo a ler esses textos, eu começo a ressignificar realmente o que é problema na minha vida, o que é perseguição na minha vida. Você vai começar a analisar: meu Deus, será que eu estou cansado por isso mesmo que eu estou vendo? Jesus amado, o mundo precisa do que a igreja tem, gente. E eu não estou dizendo que nós somos melhores do que as pessoas, mas nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, aquele que um dia vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não é na força do nosso braço que a gente vai converter pessoas, não é na força do nosso braço que a gente vai fazer as coisas e fazer acontecer, mas é primeiro reconhecendo Jesus Cristo em nós, reconhecendo quem nós somos perante a grandeza de Deus. Amém? Amém? Aleluia? Então mantenha a consciência sobre a realidade do pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 4 ali, é o versículo 2, é a parte B. Vou até o 4 ali, vou ler rapidinho. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, essa versão que você tem a NVI, você tem uma outra versão para colocar aqui para mim? Que não é essa aqui que eu quero. Ou se alguém tiver uma versão que é diferente da minha. Normalmente eu vou no meu Strong, porque tem coisas muito mais fortes e profundas. Deixa eu ver como está ali. Isso. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas. Obrigado, Deus abençoe, mídia. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade. Recomendamo-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Aleluia, aleluia. Rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus. Gente, se isso aqui não fala com você, isso aqui é muito forte. Eu e você precisamos manter a consciência sobre a realidade do pecado. E o que é manter a consciência sobre a realidade do pecado? O salário do pecado é a morte. Uma vida no pecado vai te afastar completamente da presença de Deus. Ai, pastor, vai falar de pecado? Sim, tem que ser falado, queridos. E não é com jugo sobre você, não é com peso sobre você. Porque quem opera em nós é o Espírito Santo. Nós continuamos sendo o vaso, e Ele é o oleiro, amém? E Ele se alegra, Ele tem prazer em colocar esse tesouro dentro de nós, mesmo nós sermos barro. Você deve se olhar e falar: meu Deus, ô pobre homem miserável que sou, olha como que eu sou, meu Deus do céu, como eu sou terrível, como está tudo errado, como eu não consigo ser alguém melhor. É exatamente esse tipo de gente que o próprio Deus vem e coloca um tesouro dentro. E sabe o que esse texto é muito precioso? Sabe o que ele nos ensina? Que sempre as nossas realizações, elas vão ser feitas pelo Espírito Santo em nós, e não por nós mesmos. Amém? É Ele quem opera em nós. Então repita comigo: o Espírito Santo opera em mim. Aleluia, louvado seja Deus. Então mantenha em nome de Jesus a consciência da realidade do pecado na sua vida. É para que gere, sabe o que, queridos? Um temor nos nossos corações. Um temor nos nossos corações. Um temor no coração da igreja, amém? Amém? Anote aí um próximo ponto bem importante. Descubra que sua força está no espírito e não no físico. Eu comecei a falar um pouquinho já aqui no ponto anterior. Descubra que sua força está no espírito e não no físico. Aleluia. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 7.
Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Querido, se essa palavra não gerar uma fé no seu coração hoje, já não sei mais. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Isso fala de uma simplicidade e humildade, amém? Isso fala de algo importante, que eu e você precisamos nos manter sempre conscientes que tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas e Ele opera em nós, é para a glória dEle. É o Espírito Santo que age e opera em nós, e assim nós somos usados por Deus, amém? Amém? Isso fala totalmente de uma vida missional, e você começa a ressignificar a sua vida, aleluia. Então todo aquele sentimento de fracasso, todo aquele sentimento que eu não consigo, todo aquele sentimento do inimigo que ele lança na mente das pessoas, que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu não avanço, que dá tudo errado na minha vida, vai embora, porque você tem a consciência que você não faz as coisas por você mesmo, mas é o Espírito Santo que age em você. O texto está dizendo isso. E sempre vai ser assim na caminhada com Cristo. Tudo provém de Deus, amém? 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 Tudo provém de Deus. Poxa, pastor, mas eu me esforço tanto. E o meu esforço onde fica? É ou não é? Eu sei que tem a sua dedicação, tem o seu esforço. Claro que tem a nossa parte de querer fazer as coisas. E Deus se agrada disso. Você vem com o seu esforço e Ele vem com o seu favor sobre a sua vida. Jesus, Ele foi chamar os discípulos, Ele não pegou nenhum desocupado. Ele não chamou ninguém que estava desocupado, olhando para o céu sem fazer nada. Amém? Então o Senhor vai te encontrar colocando a mão na massa e fazendo a obra do Senhor. Amém? Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Você ser um bom amigo é fazer a obra de Deus, é viver para a glória de Deus. Você ser um bom marido é viver para a glória de Deus. Você ser uma boa esposa é viver para a glória de Deus. Você se dedicar para os seus filhos é viver para a glória de Deus. Nós somos chamados a isso, amém? Você investir na sua família é um chamado, é para viver para a glória de Deus. Você trabalhar com o que você trabalha é para a glória de Deus. Então não caia na mentira do diabo, que um dia você vai ser um escolhido, um chamado, e vai fazer um monte de coisas no ministério. No nosso primeiro ministério é a nossa casa. Comece a se dedicar e mergulhar, e se dedicar e mergulhar. E é esse tipo de gente que Deus vai usar para tocar outras vidas, sim ou não? Amém? Aleluia. Aleluia. Está recebendo aí no seu coração? Anote aí um próximo ponto, bem importante também. Encare a realidade do sofrimento na jornada com Cristo. Encare a realidade do sofrimento na jornada com Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Quando Paulo fala, e ele não fala somente nesse texto, tem um texto também bem conhecido, que está lá em Gálatas 6, versículo 17, ele diz: eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, quando fala esse tipo de coisa, essas palavras fortes, é porque realmente é isso que ele estava querendo transmitir. Quando você começa a ver a vida de Jesus e o que ele viveu, as marcas que ele carregou na cruz, é dessa maneira que o cristão precisa enxergar quão profundo é isso. Amém? Você está comigo? Está aqui comigo? Então, o evangelho genuíno fala de marcas, de cicatrizes, daquilo que você tem caminhado, e no meio da sua jornada Deus tem operado cura. Amém?
Amém? Então nessa jornada nossa, Jesus Cristo vai vir operar milagres. Ele vai curar a sua vida, Ele vai curar a sua casa, Ele vai trazer uma libertação para você, e você vai carregar essas marcas. Agora o que Paulo também está dizendo é que você precisa se colocar nesse lugar. E é uma honra para nós que somos filhos de Deus, porque foi assim para os discípulos, para os mártires. Literalmente falar: Jesus, eu estou disposto a carregar as marcas de Cristo, por amor a Cristo e ao Evangelho. Porque esse foi o convite de Jesus, gente. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar suas vontades, pegar sua cruz e seguir Jesus Cristo. Qual é a maneira que ele diz que você deve seguir ele? Com uma cruz que fala de morte todos os dias. É morrer todos os dias, para que Cristo se manifeste em nós. Dentro de nós existe um espaço que precisa e só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos morrer. É quando o nosso eu morre para que Cristo apareça. E se tem algo que vai agradar o coração de Deus, é Jesus Cristo aparecer através da sua vida. Aleluia. Aleluia. Não é para vocês ficarem tristes, gente. É para isso gerar esperança, fé e dar sentido àquilo que a gente está fazendo, está vivendo, amém? Aleluia. Ah, Jesus, ensina-nos a como te amar, como te adorar, em nome de Jesus. Nós, como igreja vitoriosa que somos, precisamos encarar a realidade do sofrimento na jornada com Cristo. Você está falando que eu vou sofrer na caminhada com Jesus Cristo? O problema é que a palavra sofrimento, sofrer, na perspectiva terrena, é uma desgraça mesmo, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele vê que todo sofrimento que nós passamos, Ele está aproveitando para forjar o nosso caráter. É quando você sai da zona de conforto que você começa a ser forjado, trabalhado, tratado, sim ou não? Eu estou na zona de conforto, tudo vai bem, está tudo acontecendo da maneira que eu quero. Mas é naquele momento que você sai da zona de conforto que Deus começa a operar em você e você começa a ser forjado. Tem alguém disposto a sair da zona de conforto? Aleluia! Tem alguém que está entendendo. Sabe o que é sair da zona de conforto, queridos? É quando você investe o tempo da sua vida de você parar de fazer aquilo que você mais gosta, para estar sentado na mesa com alguns irmãos que você nem tem assunto direito. É dessa maneira que você sai da zona de conforto. Sabe o que é sair da zona de conforto? É quando você construiu um ecossistema que tudo funciona para satisfazer todos os seus desejos e tudo acontece da maneira que você quer. Como a gente precisa viver em ambientes que as coisas fogem completamente do nosso controle e acontecem de uma maneira que a gente não queria. Porque isso só revela quem nós somos e revela o nosso coração. E o teu coração precisa ser revelado para que Cristo venha e toque e cure o seu coração. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! O Evangelho de Jesus Cristo é sério. Amém, igreja? Tudo que nós fazemos, tudo que nós cremos, é com muita seriedade. A gente precisa dar sentido aos dias que nós estamos vivendo. Moisés escreve no Salmo 90. Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. E tal ação vai transformar o nosso coração em um coração sábio. A gente vai ter sabedoria. Sabe o que o salmista, o que Moisés está falando ali? Ele que escreve, Salmo 90.
versículo 7, se não me engano. Ensina-nos a contar os nossos dias, é dar sentido à nossa vida. Porque tem gente que está vivendo e nem vê o tempo passar, porque está completamente envolvido com os prazeres dessa terra. E olha que vocês sabem, com muito temor, a gente não vem aqui e ficar pregando qualquer tipo de heresia, alguma coisa que não esteja nas Escrituras. Nós já investimos tempo em falar sim, as promessas de Deus vai cumprir sobre a sua vida. O Deus que nós servimos é um Deus de amor, que Ele dá mais daquilo que nós pensamos e sonhamos, sim ou não? Quantas coisas maravilhosas que aconteceram no primeiro semestre nessa casa. São inúmeros testemunhos. Então Ele realiza sonhos, sim ou não? Sim ou não? Mas a gente precisa fazer sentido e que Deus venha nos ensinar a contar os nossos dias. A gente começa a ressignificar tudo aquilo que a gente faz. Ó geração que vive na murmuração. A gente precisa aprender a ser grato, gente. Ser grato pela mesa que nós estávamos ontem, com irmãos queridos, comendo uma boa comida. Não desesperada e preocupada com aquilo que ainda nem aconteceu ou se vai acontecer. Paulo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Homens e mulheres de fé não andam ansiosos por aquilo que vai acontecer amanhã. Porque Jesus Cristo é suficiente. Amém? Amém? Essa é a vida que Cristo propõe para mim e para você. É uma vida que a gente sai da zona de conforto e vai cumprir uma missão. E sabe o que é o mais engraçado? Você olha aqueles camaradas cumprindo a missão lá naqueles filmes, e você vê o prazer que eles têm de fazer aquilo que eles estão fazendo. É muito doido isso, né? E na nossa vida vai ser assim. Talvez você pense: puxa, mas é um encargo de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu não consigo cumprir essa missão. Sim, você consegue cumprir essa missão. E o próprio Espírito de Deus vai trazer paz e alegria no seu espírito. Ele vai começar a gerar dentro de você um prazer pelas coisas do reino. É quando naturalmente dentro do seu coração você começa a desfrutar e viver a palavra de Deus, que você se alegra mais em semear, em dar do que receber. Alguém já desfrutou desse sentimento, dessa sensação? Quando você semeia e você dá, é uma sensação maravilhosa, sim ou não? Fazer alguém feliz, semear na vida de alguém, ser provisão para a vida de alguém, isso gera algo dentro do nosso coração que é extremamente maravilhoso. E isso vem do alto, amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Estão felizes aí, gente? Estão alegres com o Senhor? Aleluia! Vou correr aqui que eu vou cumprir. Está acabando, tá? Falei, está acabando. Não fica triste não, fica alegre. Anote aí: mantenha viva a esperança da sua fé. Mantenha viva a esperança da sua fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Gente, de verdade, eu peço para vocês que vocês possam ler esse capítulo todo depois e meditem nisso durante a semana em casa. São textos preciosos e a palavra de Deus está nos ensinando muitas coisas. Gente, você, em nome de Jesus, a igreja precisa manter a fé viva, amém? Por quê? Porque a nossa fé, ela não está pautada nas circunstâncias. Ou você crê no Jesus que morreu por você e ressuscitou e em breve vai voltar, ou realmente você não vai conseguir manter a sua esperança em Deus. A sua fé vai ser uma fé morna, inexistente praticamente. Então mantenha viva a esperança da sua fé. A Escritura, a palavra de Deus, aquilo que nós cremos como verdade para as nossas vidas, nos garante a proteção e aonde nós vamos estar se estivermos próximo de Cristo, perto de Cristo, com Cristo. Aleluia!
Aleluia. Então, em nome de Jesus, a igreja não é um berçário, é um quartel-general, que homens e mulheres não são medrosos, mas são preparados para viver de uma maneira correta, íntegra e vitoriosa nos dias que nós vivemos. Aleluia. Amém. Gente, de verdade, se essa perspectiva começar a mudar na sua mente, você vai, semana após semana, compartilhar testemunhos de vitórias na sua vida. Você começa a viver uma vida vitoriosa. Talvez ainda você não conseguiu perceber isso, porque o seu coração está apontando para outra coisa. As motivações do seu coração apontam e te levam para um outro lugar que não é próximo de Deus. Amém? Essa palavra não é para trazer um peso, mas é para trazer uma leveza. Amém? Talvez aí eu vejo tantas mães muitas vezes, né, preocupadas e tristes e que queriam fazer tantas coisas para Deus. Deixa eu te falar, é precioso ver você, mulher que cuida bem dos seus filhos. Isso é fazer com que o reino de Deus avance. Isso é manifestar a glória de Deus na terra. Amém? Amém? Porque a base da igreja são as famílias. Enquanto existe uma agenda para trazer uma destruição dos lares, tem mulheres guerreiras que se levantam. Eu vou fazer da maneira que o céu pede. E o Senhor se agrada disso. Amém? Aleluia. A Bíblia, ela é poderosa. As Escrituras tiram um peso sobre nossas costas, porque viver uma vida com Cristo é doce, é bom, é leve, é maravilhoso. Amém? Embora muitas vezes tenhamos muitos problemas, estamos sendo perseguidos, pressionados. Talvez você se encontre aí em uma semana extremamente abatido, mas graças a Deus que nós não vamos desanimar, e a gente não desanima. Amém? Amém. Eu falo isso profeticamente. Se você está desanimado, você não vai mais desanimar. Amém? A perspectiva é uma nova perspectiva na mente. É quando você começa a ressignificar tudo que você faz. Você começa a dar a verdadeira importância para as coisas que você faz. Aí você vai começar a ver que algumas coisas nem são tão importantes assim. E você começa a dar importância para aquilo que pulsa no coração de Deus, que são vidas, que são pessoas. Amém? Amém? Pessoas são mais importantes do que coisas. Amém? Amém? E isso faz parte da missão de todos. Tudo que Deus opera em nós é para que a gente venha dividir, compartilhar e viver e desfrutar junto com os irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é bom. Outro ponto aqui. Estamos já no antepenúltimo. Está acabando. Creia na maravilhosa graça e soberania de Deus sobre a história. Deus é soberano, sim ou não? Se você estudar a história da humanidade, pega desde o princípio, já teve destruição, teve dilúvio, teve guerra, sim ou não? Estamos em guerra, sim ou não? E Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Ele é soberano, Ele impera sobre qualquer tipo de cenário caótico. Ele continua sendo soberano, aleluia. Não faz tanto tempo que a gente enfrentou, talvez aí, pelo menos eu tenho 36 anos, nunca tinha passado por uma situação como a pandemia. E no começo começa a te assustar, você começa a ver entes queridos indo embora, pastores, amigos, e você vê uma confusão. Mas a gente vê o espírito maligno utilizando dessas coisas para gerar medo e frustração nas pessoas, sim ou não? Mas isso passa, isso passou, e Deus continua sentado no seu trono de glória, aonde existe uma adoração constante, onde aqueles seres viventes, aqueles anjos cantam santo, 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 e Ele continua sendo o mesmo Deus, eterno e soberano. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então não importa aquilo que a igreja vai passar, a igreja é vitoriosa. Amém?
A igreja é vitoriosa, mas precisa acontecer uma metanoia, uma nova perspectiva na nossa mente, de ver o mundo através de uma cosmovisão bíblica. E a gente começa a ressignificar a nossa vida, os nossos problemas, tudo o que fazemos. Entendemos que existe uma vida missional, existe uma missão sobre as nossas vidas, amém? Anote aí, penúltimo ponto aqui. Resista, porque seu interior está sendo forjado. É o que eu falei anteriormente. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17, diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, aleluia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, repita comigo, sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, aleluia, aleluia. Então é momentâneo, esse texto ele é maravilhoso, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então resista, porque o seu interior está sendo forjado nesses dias difíceis, dias de sofrimento. Eles são leves e momentâneos, amém? Eles são leves e momentâneos aos olhos do Senhor. E passar por essas situações esses momentos difíceis, essas situações produzem em nós uma glória eterna. Existe uma beleza em você passar por momentos difíceis, por tribulações, por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, amém? Amém? Aleluia! Então resista em nome de Jesus, fica firme, meu irmão. Fala aí para o seu irmão que está do lado, fica firme. Alguém que tem uma vida com Cristo, não existe espaço para o desânimo. Afinal de contas, você está com Jesus Cristo, você vive uma vida com Ele. Homens cheios do Espírito Santo, alegres e firmes. A minha oração hoje vai ser aqui que haja uma nova perspectiva na sua mente, e que todos aqueles momentos difíceis, o próprio Espírito Santo ministre o seu coração e te lembre, é momentâneo, é passageiro. E Ele vai começar a falar com cada um, eu preciso permitir, eu permito que você passe isso, porque essa experiência, isso que você está vivendo, contando os dias, vão forjando o seu caráter, vão te preparando cada vez mais para enfrentar os dias que nós estamos para encarar. É isso que eu falei no começo, meus queridos, todo mundo quer experimentar a glória de Deus, todo mundo quer viver nesse ambiente maravilhoso, mas a gente tem que estar disposto a passar por essas situações. Todos os homens, a igreja, ela vai passar por isso. Graças a Deus, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, uma glória que vai invadir você e vai permanecer eternamente. Só que, cara, eu começo a ler as escrituras e dá um bug na nossa mente, é ou não é? Quebra todo espírito religioso, toda a mentalidade caída, que quanto mais coisas legais e boas eu faço para Deus, mais Ele vai me encher de coisas boas. O Evangelho fala de quanto mais você estiver disposto a se submeter e sofrer por amor a Ele, você é coberto e cheio da glória dEle, porque você se torna digno de carregar a mesma cruz que Jesus Cristo carregou. Aleluia, eu queria dizer uma glória a Deus, gente. Isso aí é para confrontar o nosso eu, é para falar hoje no nosso coração. Uau, eu estava talvez enxergando e vendo as coisas de uma outra maneira. É um confronto para a minha vida, para a sua vida, para a igreja. Talvez você já se encontrou querendo ensinar a Deus, querendo pregar para Deus.
Meu Deus, mais uma semana dessa maneira. Olha isso aqui. Aí você começa a falar. Olha aqui, Deus. Olha isso aqui. Aconteceu isso e aconteceu aquilo. Gente. Aí quando você vê, você está querendo ensinar, pregar, ensinar a Deus ser Deus. Não, gente. Não. Porque a gente precisa apenas se submeter ao senhorio dele. O principal objetivo, a missão das nossas vidas é fazer Jesus Cristo conhecido. Até que todos reconheçam que Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Aleluia. Mas antes de você cumprir essa missão, você precisa entender e se perguntar: Jesus Cristo tem sido o Senhor sobre a minha vida? Queridos, esse é o tipo de mensagem que nos leva a refletir e começar a ressignificar tudo que a gente tem passado. Começo a ler esses textos, é como a gente encontrar alguém que começa a compartilhar a sua vida, e eu acredito que pelo menos aquelas pessoas que ministram muito aqui já pensaram assim: meu Deus, eu achava que eu tinha problema, mas não tenho problema nenhum. Coitada dessa pessoa aqui, que está abrindo o coração, expondo essas situações. Quando eu leio as escrituras, é dessa maneira que eu começo a pensar. Não tem escapatória, não tem saída. Com Jesus Cristo é assim. Ele está todo o tempo ensinando: fica tranquilo, eu sou o oleiro, você é o barro. Tudo que você vai realizar, porque eu estou operando na sua vida. Se você chegou nesse ambiente, você colocou a mão no seu celular, você semeou algo, é porque antes Deus te deu. Isso é graça e misericórdia. Se você pôs uma boa roupa para vir aqui, é porque Ele te deu, Ele supriu. Você começa a ressignificar e começa a enxergar o mundo de outra perspectiva. Você acordou pela manhã respirando e com saúde. Isso é um presente de Deus para as nossas vidas, poder ter saúde. Ele veio com provisão e você comeu um bom alimento. Pelo menos eu acredito que todos aqui se alimentaram bem hoje. E talvez, se você não se alimentou, algum irmão vai semear na sua vida um bom alimento. Não tem escapatória no reino. A gente precisa ter uma nova perspectiva. Amém? Nós servimos ao Deus Jesus Cristo e não a Mamon. Nós não vivemos pela necessidade, nós não adoramos a Mamon, nós não servimos a Mamon. Aleluia. São dias de um grande abibliamento. É um tempo onde a igreja vai se converter. Conversão, gente. Conversão. Você está indo numa direção, você para, você reflete e você muda completamente a direção que você estava caminhando. O Evangelho é isso e ele precisa gerar isso dentro de nós, amém? Último ponto, anote aí. Já passei aqui alguns minutos, mas glória a Deus. Deixa Deus falar, né, gente? Treine os seus olhos para o eterno. Treine seus olhos para o eterno. Pode anotar aí 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, queridos, eu e você precisamos treinar os nossos olhos para o que é eterno, amém? Assim nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, você pode pegar, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Amém? Isso aqui é algo profundo, gente. Isso fala de você ter várias coisas, de você ter uma mentalidade profética. Fala de você se mover, não pelas circunstâncias, mas por aquilo que Deus está preparando para você, ou por aquilo que vai acontecer.
Fé fala de você caminhar numa estrada que não está terminada e você não vê o chão, e é você caminhar sobre ela, tendo a certeza que essa estrada, esse chão vai ser construído. É uma loucura, fala assim, é uma loucura. Mas eu e você precisamos treinar os nossos olhos para o que é eterno. Por isso que a palavra sempre vai falar de mentalidade e de coração. Porque de uma maneira muito minuciosa, você vai negociando algumas coisas, você vai renunciando um tempo com o Senhor. E todo o tempo que você tem com Deus, e todo o tempo que Deus tem com você, é um momento que Ele começa a impartir o coração dEle com você. E esse é o desejo do coração do Senhor, até que nós tenhamos os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Agora talvez a sua mentalidade, os seus desejos, o seu coração está só apenas naquilo que é terreno. E esse é um complexo, porque todo mundo quer viver bem, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo quer conquistar algumas coisas, todo mundo tem seus sonhos, seus desejos, sim ou não? Mas lá, Paulo já começa a falar e nos ensinar aqui aos 2 Coríntios. Chegue até Deus com orações e com súplicas. Ou seja, apresente diante de Deus tudo aquilo que você está buscando e está desejando conquistar. Amém? Porque tudo que Ele vai operar em nós vem do Senhor, Ele mesmo que faz, é o Espírito Santo que opera nas nossas vidas. Existe um risco que nós corremos de sonhar algumas coisas que Deus não está presente, de desejar algumas coisas que não existe Deus nessas coisas. Porque tudo que a gente faz, tudo que eu e você fazemos, tudo que a igreja de Cristo faz, é para a glória dEle. Amém? Uma vida missional. Então talvez algumas coisas não foram realizadas na sua vida, porque falta o sentimento de Jesus Cristo no seu coração. Deus, Ele tem prazer de vir com o seu favor sobre a vida de pessoas que se responsabilizam com o reino de Deus. Sim ou não? No reino, no nosso coração, a gente que faz parte do reino de Deus, não existe espaço para o egoísmo. E isso é outra pregação, é lá da série de ministrações, mas não existe espaço para orgulho, para o egoísmo, de não incluir o seu irmão, esse irmão que está do seu lado sentado aqui, amém? Não existe espaço para isso, gente. Então por isso que em nome de Jesus eu creio que vai acontecer, o Espírito Santo mesmo vai ministrar os nossos corações, vai ministrar a nossa mente, vai tocar na nossa mente, trazendo uma nova perspectiva de enxergar o mundo e as coisas. Por que você bate nessa tecla? Porque ainda infelizmente tem pessoas egoístas. E você viver uma vida egoísta, buscando construir o seu próprio império, e entenda o império, amém? Não estou falando só de, a gente fala império, empresas e coisas, imóveis. É construir tudo aquilo que provém só do seu coração, mas não tem Jesus Cristo no meio. Isso é perigosíssimo, é perigosíssimo. Então em nome de Jesus, eu repito, a gente tem alguns meses até o final do ano, e a gente pode viver talvez os melhores meses da nossa vida. Não talvez pelas coisas que você vai alcançar, embora aqueles que caminham com Cristo é natural viver nesse ambiente de bênção, amém? Porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É quando eu entro nesse lugar, um lugar que eu entro, permaneço abençoado, aleluia, aleluia. E Deus nos transiciona a viver uma nova vida, uma nova perspectiva, uma vida missional, aleluia. Vamos treinar os nossos olhos e focar naquilo que é eterno, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu falo isso porque eu coloquei aqui, treine os seus olhos para o que é eterno, porque naturalmente os nossos olhos estão sempre expostos e atentos para o que é físico e momentâneo. E
olhar para o que é físico e momentâneo é uma coisa natural do ser humano. Agora, olhar para o eterno não é natural, é completamente espiritual. Espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Queridos, em nome de Jesus, a nossa esperança está no Senhor. Amém? Não pode existir um sentimento de desespero daqui 3 anos, quando a gente vai começar todas aquelas movimentações e a gente vai começar a se organizar para votar nas autoridades e quem vai conduzir o nosso Brasil. Não pode existir esse desespero, amém? Porque a nossa esperança não está em homens, mas está no Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então você, como cristão, como filho de Deus, como igreja, você pode viver dias complicadíssimos, você pode ser perseguido, você pode viver dias de tribulação. Oh, glória, aleluia. Mas a palavra de Deus nos garante coisas maravilhosas. Com Jesus, com fé em sua palavra, desanimado não será uma opção. Desesperado, jamais. Abandonado, nunca. Destruído, pelo contrário, fomos criados para o eterno. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Enquanto essa adoração é levantada para o Senhor, eu quero orar com você e eu quero que você, em uma atitude de amor e de reconhecimento, apresente seu coração para o Senhor aqui nessa noite. Essa é uma palavra que traz esperança, que renova a nossa fé. É uma palavra que nos deixa firmes no Senhor. Podemos estar atribulados, mas não destruídos. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, aleluia. Nós fazemos parte da família de Deus. Então, queridos, são dias que o próprio Espírito Santo ele vai começar a ministrar o seu coração. E como Paulo escreveu aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Não é viver com uma alegria às vezes, mas é se alegrar sempre no Senhor. Alegrem-se. Seja uma habilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Existe uma paz que vem do alto, que vai guardar o seu coração e a sua mente. O inimigo, a maneira que ele ataca as pessoas é na mente, é jogando os dardos inflamados do maligno, é jogando as suas mentiras, falando as suas mentiras. Mas você não pode aceitar essas mentiras na sua vida. Então, em nome de Jesus, hoje uma nova perspectiva na sua mente. Você vai apontar os seus olhos para aquilo que é eterno. Você vai começar a ressignificar tudo aquilo que você faz. Você vai olhar para o seu trabalho com outros olhos. Você vai olhar para a sua casa com outros olhos. Você vai olhar para os seus filhos com os outros olhos. Você vai olhar para a sua igreja com os outros olhos. Você vai olhar para os irmãos da sua célula com os outros olhos. Você vai olhar para todas as coisas com os outros olhos. Porque existe uma missão sobre a sua vida, existe uma missão sobre o seu lar, existe uma missão sobre a sua casa, em nome de Jesus, que você tenha a consciência
consciência todas as manhãs, uma consciência do que Deus fez por você, te arrancou lá do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ser alguém com o coração e a sua vida talvez toda mergulhada no pecado. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por mim e por você. E esse que morreu e que vivo está é o cabeça da igreja. Amém? 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 Isso fala de eu e você termos uma vida intencional, a dar sentido aos dias que nós estamos vivendo. Não se contente em um dia eu vou crescer, um dia eu vou avançar, um dia eu vou realizar. Não, hoje é o dia que você vai receber algo no seu coração e na sua mente. Talvez tudo que você está precisando é a paz que excede todo entendimento, que vai proteger o seu coração e a sua mente. Mas todo mundo que não reconhece que precisa de algo, dificilmente vai receber do Senhor. Embora Ele seja soberano, Ele faz e opera aquilo que Ele quer em qualquer pessoa. Nós precisamos reconhecer, nos arrepender e falar: Pai, olha o meu coração, olha as minhas intenções, olha a maneira que eu tenho vivido. Me perdoe, Pai, porque eu tenho dado lugar ao inimigo e tenho vivido com medo do que vai acontecer amanhã. Eu tenho medo, talvez eu vou perder meu emprego. Eu tenho medo, talvez, se minha empresa vai prosperar. Eu não sei como as coisas vão ser amanhã. Eu me encontro desanimado. Eu não consigo focar os meus olhos no que é eterno. Mas muitas vezes meus olhos, meu coração estão nas coisas terrenas. Me perdoe, Senhor. Se tem algo que você vai receber hoje aqui, é um toque do Espírito Santo no seu coração. É quando o Espírito Santo vem e mostra o seu coração para você mesmo. Xerecanta labacere canta labas. Xerecanta labacere canta labas. Xerecanta labacere canta labas. Ah, Jesus. Ah, Jesus, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que haja uma metanoia nas mentes, Pai. Em nome de Jesus, homens e mulheres que não dão lugar ao inimigo, homens e mulheres que não dão lugar a Satanás. Pai, eu declaro em nome de Jesus que toda mentira contada por Satanás na mente e na vida de cada um seja desfeita agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a sua própria vida, Pai, a sua própria vida ministre a vida de cada um que está aqui, Pai. Que cada um possa ter consciência e viver baseado naquilo que Deus vê, baseado naquilo que Deus diz, baseado naquilo que as Escrituras dizem, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Pai, obrigado, porque embora passamos por momentâneos e difíceis dias, talvez nós somos atribulados algumas vezes, talvez o inimigo vem e gera desânimo algumas vezes, mas nós não ficamos paralisados nessa realidade. Nós prosseguimos avançando, porque nós somos vitoriosos. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, que avança e prossegue em conhecer cada vez mais Jesus Cristo, Pai. Ah, Pai, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor permite que algumas coisas aconteçam para que nós possamos ser forjados. E é nesse ambiente onde nós somos forjados. Que uma glória que vem do alto vai crescer dentro de nós e vai cobrir as nossas vidas e vai invadir a nossa casa, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus a glória de Deus sobre a vida de cada um que está aqui, a glória de Deus sobre cada família que está aqui. Eu declaro em nome de Jesus a glória de Deus invadindo cada pessoa que está nessa transmissão. Eu declaro a glória